Bom, queridos, desde domingo passado, nós iniciamos uma sequência de estudos sobre o jejum. E eu creio, irmãos, que essa série de ensinamentos, ela é muito importante para tudo aquilo que Deus tem feito como Igreja Batista Ebenezer, tudo aquilo que Deus tem proposto adiante de nós. Eu acredito que essa prática bíblica do jejum, ela é necessária quando nós estamos diante de um desafio espirituais, que nós precisamos do agir, da manifestação do poder de Deus. Eu creio também que à medida em que nós estamos nos aproximando do dia do arrebatamento, há uma necessidade da igreja estar mais sensível para a voz do Espírito Santo. Apocalipse, capítulo 2, versículo 29, vai dizer assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Repita isso comigo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, o Espírito Santo, ele está dizendo algo para a igreja. Ele está dizendo. Então é necessário, queridos, que a gente se mantenha numa condição de sensibilidade espiritual. Então, diga aí para a pessoa que está do seu lado: você precisa se manter sensível. Primeiramente, vocês precisam se manter acordados, né? Assim, agora que você se manteve acordado, você diga para o teu irmão: você precisa se manter sensível. Estão dormindo, gente? Acorda para cuspir. Então, querido, nós temos que nos manter sensíveis para o tempo que nós estamos vivendo agora. Irmãos, cada tempo, cada estação do povo de Deus na terra, é necessário um posicionamento. É necessário que a gente tenha um foco. Então a igreja, nós estamos vivendo os dias finais da era da igreja na terra. A qualquer momento podemos ser arrebatados. Então existem coisas que no programa de Deus é prioridade. É prioridade algumas coisas para agora, para esse momento. Então a igreja, ela precisa estar sensível para o que o Espírito Santo está falando, está trazendo, está conduzindo. Para quê? Para a gente estar dentro da agenda de Deus. Diga: eu preciso estar dentro do cronograma de Deus. Então o jejum, como uma ferramenta de mortificação da carne, vai te ajudar a ter uma sensibilidade para aquilo que Deus está fazendo nesse momento. Eu queria que você fosse lá no Evangelho de Lucas. Vai lá no Evangelho de Lucas. Eu quero... o texto que eu vou ler agora não está na Bíblia. Não está na... Perdão, na Bíblia está, né, gente? Eu queria ver se você estava acordado. Não está na lição. O texto que eu vou ler agora não está na Bíblia. Eita, pastor herege. Lucas capítulo 2. Dentro desse contexto de Lucas, preste atenção, vamos lá. Preste atenção aqui, deixa eu fazer uma introdução para eu ler aqui esse texto de Lucas. Deus trabalha, irmãos,
com dispensações. Seria interessante você anotar esse termo aí. Dispensações. O que é uma dispensação? É uma fração do tempo aonde Deus... Então, dispensação é uma fração do tempo aonde Deus se relaciona com um grupo específico e traz uma revelação específica. Vou repetir. Dispensação é uma fração de tempo onde Deus se relaciona com um grupo específico e traz uma revelação específica. Vou dar um exemplo. Atualmente, preste atenção nisso. Atualmente, nós vivemos a dispensação da graça, ou a dispensação da nova aliança, ou a dispensação da igreja, tanto faz. Nessa fração de tempo que vai se encerrar com o arrebatamento, mas nessa fração de tempo, o grupo específico com o qual Deus está tratando é a igreja. É a igreja. Mas quando, por exemplo, a igreja for arrebatada, vai iniciar um novo tempo, uma nova era, aonde o povo com o qual Deus vai lidar especificamente retornará a ser Israel. Então, por exemplo, o plano de Deus para Israel, ele continua. Deus tem uma aliança com aquele povo lá, gente. E existem promessas de Deus para Israel que ainda não se cumpriram. Por quê? Porque o tempo da igreja não terminou. Muitas promessas feitas para Israel só vai se cumprir no milênio. Então Deus, a Bíblia, preste atenção, a Bíblia, quando ela fala de tempo, existem dois tempos. O tempo crono, que é o tempo que a gente está familiarizado. Essa contagem de tempo que nós temos à nossa disposição. Mas existe também o tempo kairos. Então, cronos e kairos. O que é o tempo kairos? É o tempo perfeito de Deus. É o tempo em que Deus entra no cronos e intervém. Então, quando a gente lê Jesus, o nascimento de Jesus, ainda que profetizado na antiga aliança, nós não aquela geração que estava viva quando Jesus nasceu, eles não sabiam o dia e a hora, o ano em que Jesus ia nascer. Eles não sabiam o tempo exato. Eles não sabiam o cronos. Mas eles podiam discernir o kairos, ou seja, é o tempo de Deus para isso acontecer. Entenderam a diferença entre cronos e kairos? Então, por exemplo, nós não sabemos, irmãos, o cronos do arrebatamento. A gente não sabe qual é o dia, qual é a hora, qual é o ano. A gente não sabe. Mas nós podemos discernir o kairos. Ou seja, nós podemos discernir que o tempo perfeito de Deus para a igreja ser arrebatada está próximo. Tendo dado essa explicação, Lucas capítulo 2, versículo 36. Lucas capítulo 2, versículo 36 diz assim: havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era já avançada em idade, tendo vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. Ou seja, casou, viveu 7 anos, o marido morreu, era viúva de quase 84 anos. Não se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia, em o que, queridos? Jejum e oração. Versículo 38, preste atenção. Chegando ela na mesma hora. Chegando ela no mesmo cronos.
deu graças a Deus e falou, só para, né, porque a gente não leu os versículos antes, mas José e Maria vieram ao templo apresentar Jesus. E ela estava lá. E ela falou a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. O que eu quero que você entenda aqui? Essa mulher que vivia servindo a Deus em jejum e oração, ela discerniu no Cronos que o Kairos de Deus tinha chegado. Ela discerniu, eu disse o que agora? Ela o quê? Ela discerniu dentro do Cronos, dentro do nosso tempo, que o tempo perfeito de Deus para a vinda do Messias tinha se concretizado. Ela discerniu. Então, irmãos, o que eu estou tentando dizer para vocês? É possível nós discernirmos no Cronos o que o Kairos de Deus está realizando hoje. Eu vou repetir. É possível, dentro do nosso tempo cronológico, de dias, meses, anos, estações, é possível a gente discernir o que o tempo de Deus perfeito está realizando agora. Só que esse discernimento, querido, exige de mim e de você um nível de sensibilidade maior. Você não pode estar com a sua cabeça só nas coisas do mundo, só pensando em trabalho, ganhar dinheiro, fazer as coisas e achar que sendo dominado pela sua carne, o seu espírito vai ser sensível ao que Deus está fazendo. E é aqui que entra o jejum e a oração. O jejum e a oração vai promover em você uma sensibilidade para com o tempo perfeito de Deus. Você vai saber por dentro que porque é a hora de Deus para realizar isso e aquilo. Então vamos para a nossa lição aí, na introdução. Creio que o reavivamento, a maior colheita de vida já vista na terra, nunca acontecerá se eu e você não estivermos envolvidos com as prioridades de Deus. Isso inclui uma vida de obediência por meio do jejum e da oração. Irmãos, a igreja hoje, a igreja como um todo, não só nós, ela está envolvida em muitos projetos. Está realizando muitas coisas. Mas eu não tenho medo em dizer para você o seguinte, que muitas das coisas que a igreja atualmente está fazendo não são prioridades para Deus. A igreja ela não está discernindo o que é prioridade para Deus nesse tempo. Nesse momento, nessa fração de tempo que nós estamos vivendo. Então, como é que nós vamos discernir o que é prioridade para Deus? Através de um estilo de vida. Que estilo de vida? Que inclui nesse estilo de vida a prática constante de jejuar e de orar. Os corações das pessoas precisam ser preparados para receberem a semente poderosa da palavra de Deus. Só podemos realizar essa tarefa à medida que nos dedicarmos a orar, a jejuar e ir pregar a palavra às pessoas. Irmãos, isso inclui, deixa eu dizer algo para você, sua vida pessoal. Quem ouviu o que eu falei agora aqui? Deixa eu ver. Deus tem um tempo perfeito para cumprir propósito dele na sua vida. Diga isso comigo. Deus tem um tempo perfeito para cumprir
os propósitos dele na minha vida. De novo, Deus tem um tempo perfeito para cumprir o propósito dele na minha vida. Agora preste atenção. À medida em que você vai caminhando no seu relacionamento com Deus, Deus, ele vai compartilhando no teu coração coisas que ele quer realizar na sua vida. Ele vai colocando dentro de mim, dentro de você, impressões. Irmãos, muito do que, por exemplo, deixa eu pegar isso como exemplo, muito do que eu vivo hoje, como pastor, Deus já colocava essas impressões, Deus começou a colocar essas expressões dentro de mim quando eu tinha 17 anos. Deus começou a falar, eu vou lá na frente, no teu futuro eu vou fazer isso aqui, ó. Só que eu tive que aguardar o tempo perfeito para Deus começar a realizar essas coisas. Mas agora preste atenção, por favor. Se você não se mantiver sensível para saber que o tempo chegou, o tempo pode passar e você perder o tempo exato de Deus para que um projeto de Deus aconteça na sua vida. Quem entendeu isso? E se o tempo perfeito passar, querido, não tem mais retorno. Jesus repreendeu aquela geração dele por não reconhecer o tempo da visitação de Deus. Então olhe para o teu irmão e fala assim, você tem que estar atento ao tempo perfeito de Deus. Fala aí. Fala assim para ele, você tem que estar sensível. Diga assim para ele, essa sensibilidade só ocorrerá para um estilo de vida constante, que inclua meditação na palavra, oração e jejum. Irmãos, se isso não estiver presente na minha e na sua vida, a gente fica para trás. Você tem que discernir o tempo. Rapaz, está chegando o tempo para Deus cumprir aquilo que Ele falou na minha vida. Por quê? Quando você percebe que o tempo está chegando, você tem que se posicionar. Você tem que começar a se posicionar. Para que aquilo que Deus está falando comece a acontecer. Quem está entendendo, gente? Por isso que tem muita pessoa, muitos crentes, que eles são saudosos de um tempo na vida deles. Por quê? Porque era um tempo onde eles estavam alinhados com o que Deus estava fazendo. Mas porque eles se distraíram, eles perderam o tempo de Deus. E eles se sentem perdidos. Vamos continuar aqui. Só podemos realizar essa tarefa à medida que nos dedicamos a orar, a jejuar e pregar a palavra às pessoas. À medida que entramos neste desafio, por sua vez, nesse desafio, Deus, por sua vez, vai liberar poder para a libertação dos cativos de Satanás. A obra de Deus não pode ser realizada por métodos canais. Diga comigo, a obra de Deus não pode ser realizada por métodos carnais. Há um pregador americano que diz que se o Espírito Santo fosse tirado hoje da igreja, 90% do que a igreja faz ia continuar. Porque muito do que a igreja está fazendo hoje é método carnal, é força do homem. Quando construímos um alicerce por meio de uma vida de jejum e oração,
o Senhor nos dará a sua graça, para que no abrir da nossa boca, o mistério do reino de Deus seja conhecido diante dos homens. Ele nos responderá com sabedoria, para estarmos diante dos grandes deste mundo, pregando com ousadia, e os sinais confirmarão nossa mensagem. Hoje, o nosso ensino irá enfatizar os benefícios do jejum. Melhor do que estudar sobre esses benefícios, é experimentá-los em sua própria experiência. Vamos avançar aí, queridos. Antes da gente avançar, eu sinto em meu espírito hoje aqui a necessidade de pessoas aqui serem alinhadas ao Kairos de Deus, ou seja, ao tempo perfeito. Tem gente que está atrasada aqui no tempo perfeito de Deus. Tem gente aqui hoje, pela manhã, que está atrasado. Pode até ser que tem uns que estão se adiantando a Deus. Eu não sei nem qual é o pior, se está atrasado, se está... Mas com certeza, pior é estar fora do tempo perfeito de Deus para a tua vida. Se você quer se alinhar a esse tempo perfeito de Deus, você vai ter que entrar dentro dessa prática espiritual que nós estamos ensinando aqui. Então, jejum é uma prática cheia de benefícios. Vamos lá, Isaías 58. Isaías capítulo 58, nós vamos ler a partir do versículo 6. Isaías 58, a partir do versículo 6. Acaso não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, que deixe livre os oprimidos e despedace todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casas pobres e desamparados? Que vendo nu o cubras e não esconda, olha só, e não te escondas da tua carne. Grava essa expressão aí do versículo 7. E não te escondas da tua... O que é o jejum? O jejum é você não se esconder da sua carne. É você enfrentar a sua carne e mortificá-la. Versículo 8. Qual vai ser o resultado? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderás. Gritarás, e Ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, e o falar iniquamente. Versículo 10. Se abrires a tua alma ao faminto, e fartares o aflito, então a tua luz nascerá nas trevas, a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, te fartará até em lugares áridos. Fortificará o quê? Domingo passado, quem estava aqui, eu falei um pouco sobre os benefícios físicos do jejum. E veja como é que a Bíblia, Deus na sua sabedoria, Ele já fala isso. Fortificará os teus ossos, será como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca falham. E os que de ti procederem, olha só, edificarão as ruínas antigas. Ele está falando que o jejum, ele vai abençoar as suas próximas gerações. E tu levantarás os fundamentos de muitas gerações. Será chamado reparador de brecha e restaurador de veredas para morar. Então nós alistamos aí
nessa primeira parte, 12 benefícios espirituais da prática do jejum. Primeiro, revelação. Tua luz vai romper. Irmãos, eu acredito que a maior revelação, eu acredito que a revelação que você precisa atualmente, eu e você precisamos atualmente, é justamente essa que eu estou tratando aqui na introdução. Qual é o tempo perfeito de Deus que você se encontra hoje? Dentro da agenda de Deus, dentro do cronograma de Deus para você, o que está anotado na agenda de Deus para a tua vida nesse tempo? Quem entendeu a pergunta? Deixa eu ver, gente. Então diga comigo, eu preciso receber, diga, a revelação do que Deus tem para a minha vida, para a minha família, nesse tempo. Isso é uma revelação que você precisa ter. Na agenda de Deus, no cronograma de Deus, o que Deus tem reservado para você nesse tempo. Por quê, querido? Porque se você não souber disso, você pode estar fazendo coisas que não são coisas que Deus tem preparado para você nesse tempo. E aí você vai estar perdendo tempo. Depois ele continua. Cura é um benefício. A tua cura apressadamente brotará. A fé na área da cura, milagres. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. O seu espírito, a fé do espírito. Diga comigo, a fé do espírito. Só que o seu espírito, ele está coberto pela sua alma e pelo seu corpo. Através do jejum, você mortifica a alma e o corpo. E aí a fé do seu espírito, ela é liberada com mais facilidade. E aí você recebe a sua cura. Por isso que as pessoas falam, eu jejuei e fiquei curado. Você não foi curado porque você jejuou. Você recebeu a sua cura porque através do jejum, você mortificou aquela parte que impedia você de liberar a sua fé. Então existe muita coisa. Veja, a Bíblia fala que a tua cura apressadamente brotará. Jejum acelera as coisas na tua vida. Olha isso, fala para umas 3 pessoas. O jejum vai acelerar milagres na sua vida. Fala isso. Tem coisas que vão brotar rapidamente na tua vida por meio do jejum e da oração. Cura é uma delas. A questão da integridade. Porque vai haver mortificação. Enfim, a presença manifesta de Deus. Orações respondidas. Direção da parte do Senhor. Às vezes você precisa de uma direção, irmãos. Da parte de Deus. Às vezes não, constantemente. Principalmente quando a gente está tratando dessa questão do tempo de Deus. Qual é o tempo? Dentro do tempo perfeito de Deus, o que Deus tem preparado para a minha vida nesse tempo? Qual é a direção que eu tenho que tomar? Qual é o passo que eu tenho que dar? Para onde ir? O que escolher? Como é que a gente toma uma decisão dessa, querido? Antes de tomar essa decisão, nós precisamos separar um tempo para Deus, para ficar mais sensível à voz dele. Diga assim, eu preciso ficar mais sensível para a voz de Deus. O jejum, ele vai trazer essa sensibilidade na sua vida. Refrigério, força, encorajamento. Agora, uma das coisas que me chama a atenção é que o jejum,
como fala ali no versículo 12, ele vai afetar as próximas gerações. Existe, irmãos, uma lei espiritual que rege a palavra de Deus, que rege a nossa vida, que é a lei da semeadura. O que a lei da semeadura diz? Que aquilo que você plantar, você vai colher. Muito do que você vai plantar, preste atenção nisso. Preste muita atenção nisso. Muito do que você vai plantar, os seus filhos que vão colher. Tem colheitas que não serão feitas pelas suas mãos, serão feitas pelas mãos dos seus filhos. Tem coisas que você está plantando, mas quem vai colher não é você, são as gerações que vão vir depois de você. Hoje, nós colhemos de uma liberdade nesse país, para pregar a palavra, de que uma geração passada plantou. Eles nem desfrutaram, mas nós desfrutamos dessa liberdade. Nós não podemos ter uma visão imediata. Nós temos que ter a visão, querido, de que haverá após nós uma geração e eles precisam receber o nosso legado, a nossa herança. Então, quando você jejua, quando você ora, você também está semeando, plantando no futuro das próximas gerações, dos que têm filhos. Quando você ora, quando você jejua, você está plantando uma semente na vida dos teus filhos lá na frente. Quem está crendo nisso, gente? Já vê. Veja o que diz o versículo 12. E os que de ti procederem, edificarão as ruínas antigas. Tu levantarás, olha só, tu levantarás os fundamentos de muitas gerações. Irmãos, o que nós estamos fazendo hoje aqui, e o que a Igreja Batista Ebenezer deixar nesse tempo, vai servir de bênção para as próximas gerações. Nós estamos construindo uma plataforma para que as nossas crianças, o nosso teto será o piso aonde eles vão pisar, ou seja, eles vão conseguir ir mais longe do que a gente. Nós estamos construindo fundamentos para que quando essa geração assumir o bastão, eles possam ir mais longe e possam ir mais rápido. É isso que a Bíblia fala, que os filhos são como flechas nas mãos do valente. O que você faz com uma flecha, querido? Hã? Lança. Lança para onde? Oi? Para o alvo. Se a flecha erra o alvo, a culpa é da flecha? Vou perguntar de novo. Se a flecha erra o alvo, a culpa é da flecha? A culpa é de quem? De quem lançou. Papai e mamãe que estão aqui, preste atenção. Se lá na frente os seus filhos errarem o alvo, a culpa não é deles. Porque quem tem a responsabilidade de lançar os filhos são vocês. Mas preste atenção, como é que funciona? As flechas estão na aljava. O arco está aqui, preste atenção nesse movimento. Quando chega o tempo Kairos, você tem que discernir qual é a flecha que tem que ser lançada.
Você coloca no arco, primeira coisa, sabe o que você faz? Você traz para perto de você. Depois você pega, você mira. E a última etapa do processo, sabe qual que é? Você solta. Vocês que são pais aqui, vocês têm que saber para onde vocês estão mirando a vida do filho e da filha de vocês. É você que dá o alvo para eles. Muito adulto, você vai conhecer muito adulto. Por que tem muito adulto que não realiza nada, não chega em lugar nenhum, parece que perdido na vida? Porque ninguém deu alvo para ele, ninguém lançou ele para lugar nenhum. E aí, se a pessoa não buscar um alvo em Deus, ela pode morrer sem alvo nenhum na vida dela. Então, futuras gerações, restauração. Item 2. O principal benefício. O jejum muda você. Pastor Kenneth Hagin faz a seguinte afirmação acerca do jejum. O jejum não muda Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois de seu jejum. Mas jejuar mudará você. Vai lhe ajudar a manter-se mais sensível, mais suscetível ao Espírito de Deus. Esse aqui, irmãos, é o principal benefício do jejum. Jejum vai trazer mudanças na sua vida. Diga jejum. Diga forte, jejum vai trazer mudanças na minha vida, porque vai gerar em mim uma sensibilidade para as coisas espirituais. Deus precisa de homens e mulheres mais sensíveis para a voz dele nesse tempo. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo singular da história da igreja na terra. É o melhor tempo. É o tempo de você ser ativado. É um tempo de você se mover. É um tempo de você operar no sobrenatural de Deus. É um tempo, querido, que você tem que se levantar, que você tem que se despertar, que milagres tem que fazer parte da sua vida, da sua rotina. É um tempo de que você tem que experimentar coisas maiores da parte de Deus. É um tempo, querido, de você se levantar e viver um nível maior com as coisas do Senhor. É um tempo, querido, de você investir as suas forças na obra de Deus, porque daqui a pouco tempo nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, para sermos recompensados da nossa obra aqui na terra. Então é necessário que as mudanças ocorram em mim, ocorram em você. É necessário isso. O jejum não tornará Deus mais bondoso ou misericordioso para conosco. Jejum está ligado diretamente a nós, a nossa necessidade de romper com as barreiras e limitações da carne. Então, no jejum, querido, você vai lidar com aquela parte natural do teu ser, que é a sua alma, o seu corpo, e que impede você de avançar, impede você de ter vitória contra o pecado. Quantos crentes, escravos de um determinado pecado, não conseguem romper? O jejum é uma ferramenta poderosa para trazer esse rompimento.
Um tempo atrás aqui eu preguei, irmão, sobre desatando áreas da sua vida através do jejum. Eu falei que a primeira área que vai ser desatada é a área financeira. Irmãos, eu tenho ouvido constantemente vocês falando sobre dificuldades na vida financeira. Povo, quando é que vocês vão começar a crer no que eu prego aqui nessa igreja? Porque não adianta, irmãos. Eu ensino, prego, vocês ouvem, vocês dizem amém, mas quando é que vocês vão começar a praticar? Você crê ou não crê no que eu estou pregando aqui? Crê ou não crê, gente? Então pergunta para o seu irmão, quando é que você começa a praticar? Se vocês querem ver uma mudança sobrenatural na vida financeira de vocês, é só se entregar à prática do jejum que vai haver um rompimento. Vai haver um rompimento, creia, Deus me diz para eu ensinar isso para vocês. Comece a mortificar a sua carne, aquilo que impede você de receber, e você vai ver áreas da sua vida desajustadas sendo alinhadas com o perfeito propósito de Deus para você. Jejum é uma ferramenta de rompimento, de ruptura, de quebra. Algo que esteja preso, algo que está retido, algo que não avança, algo que não se rompe. E aí você entra no jejum e aquela área ela é quebrada, ela é liberta, ela é desfeita, as ataduras caem por terra e você avança. Há uma ordem de Deus para nós. É tempo da gente avançar, igreja. É tempo de a sua vida avançar, é tempo da sua família avançar, é tempo das suas finanças avançarem, é tempo de você receber milagres que Deus tem dito que já são seus, mas você não consegue abraçar. Como? Usando a ferramenta do jejum e da oração. É tempo de você ver os seus familiares sendo convertidos. É tempo de você ver a sua família servindo ao Senhor. Vamos lá, gente, vamos crendo. É tempo, querido, de aquilo que você ouve, Deus quer fazer, ei, Deus quer fazer. Mas agora eu vou romper nessa área. Escreva num papel áreas da sua vida que você precisa romper. Quinta-feira eu falei algo sobre mais ou menos isso. Muitos de vocês estão lidando com situações no natural, mas há uma força maligna por detrás. Muitos de vocês lidam com questões familiares, só no âmbito natural. Ei, há uma força maligna por detrás desse acontecimento, e essa força precisa ser neutralizada. Demônios que atuam na mente, nas emoções, espíritos de enfermidade, que tocam sua vida financeira, que tocam a sua saúde mental, ou a saúde mental de alguém que convive com você. Demônios, querido, que estão enraizados na alma da pessoa, desde a infância. Vocês estão achando que o reino espiritual é brincadeira, irmãos? Às vezes eu fico preocupado porque eu percebo que as pessoas ouvem a palavra da fé que a gente ensina aqui, e elas têm a impressão de que a palavra da fé é uma vida de facilidade. Não. Paulo falou assim, combata o bom combate da fé. É um combate. Se é um combate é porque existem inimigos da fé. Se tem um combate é porque existe uma força que resiste sua fé.
Irmãos, e como seu pastor, entenda isso. Eu amo a vida de vocês, então eu preciso que vocês... Eu vejo muitos de vocês vivendo em círculos. Sabe cachorro que quando ele começa a correr atrás do rabo dele? Essa série de sequências que eu estou ensinando sobre o jejum, não é só para trazer informação para a sua mente, mas é para abrir uma temporada na sua vida de um novo estilo de vida que inclua a prática do jejum, que inclua a prática da oração e que você veja a manifestação do poder de Deus através de milagres, através de provisão, através de cura, através de situações familiares sendo rompidas. Através de ataduras, de jugos, que vão ser, veja só o que diz aqui, Isaías 58, olha só o que diz ali, o versículo 6, acaso não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras do jugo, e que deixe ir livre os oprimidos, e despedace todo o jugo. Através do jejum, situações vão ser rompidas. Diga, através do jejum, diga. Situações que estão amarradas, retidas, aprisionadas, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Diga alto, vai acontecer um rompimento nessas áreas. E nessas áreas, eu vou ver, eu vou experimentar um avanço milagroso. Deus está chamando você para avançar. Vou repetir, Deus está chamando você para avançar. Deus não está retendo o seu avanço. Deus não está retendo o que precisa acontecer na sua vida. Querido, aquilo que retém não está fora de você, está dentro de você. Incredulidade, medo, está dentro. Pensamentos errados estão dentro. As fortalezas que Satanás estabelece na alma. Satanás estabelece fortalezas, domínios na mente das pessoas. Quando eu digo na mente das pessoas, não estou falando só dos pecadores, eu estou falando dos crentes. Aí quando você vai para um tempo de jejum, querido, para um tempo de oração, aquilo que está oculto, Deus começa a jogar a luz lá. Em Romanos 8, versículo 7 e 8, está aí na sua folha, diz, portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes, as obras do corpo. As obras do corpo precisam ser mortificadas. Aí ele diz, vivereis. O jejum deixará o nosso espírito atento. Por quê? Porque mortifica a carne e aflige a nossa alma. Alguns acham que o jejum é uma varinha mágica. Quando jejuamos, não devemos crer no jejum, e sim em Deus. A resposta às orações flui melhor quando jejuamos, porque através desta prática, estamos liberando o nosso espírito na disputada batalha contra a carne. Gálatas 5,17.
Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então, no jejum, querido, a sua carne ela vai ser vencida. No jejum, a sua carne vai ser vencida. E o seu espírito vai ficar livre para operar em fé. Fé não vem por jejuar. Mas a fé fica mais fácil de ser liberada depois do jejum. Cura não vem por jejuar. Mas depois que você jejua, com o seu espírito desimpedido, você vai exercer fé com mais facilidade para pegar a tua cura. Você não jejua para Deus te dar alguma coisa. Você jejua para que a sua carne seja mortificada e o seu espírito liberado para pegar pela fé o que Deus já te deu. Aprenda isso. O jejum é para mudar você. Vencendo a incredulidade. Vamos ler lá, Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, a partir do versículo 14. Aleluia. Abra o teu coração nessa manhã para a revelação poderosa da palavra de Deus, para o ensinamento. Lembre-se, a partir de janeiro, 1º de janeiro, nós vamos iniciar 21 dias de jejum e oração nessa igreja. E eu tenho certeza que aqueles que participarem desses 21 dias vão experimentar um grande rompimento na sua vida. Eu tenho certeza. E nós vamos, por que nós vamos fazer em janeiro? Porque nós estamos agindo debaixo de um princípio da palavra. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu acredito que se nós iniciarmos 2017 colocando em primeiro lugar o reino de Deus, Deus ele vai acrescentar durante todo o ano na nossa vida. Nós vamos preparar um caminho, nós vamos preparar um fundamento para 2017 ser um ano de milagres extraordinários na sua vida. Mateus 17, a partir do versículo 14. Quando chegaram a multidão, aproximou-se de Jesus um homem, que ajoelhando-se disse diante dele, disse: Senhor, tem compaixão de meu filho, porque é epilético, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, muitas vezes na água. Eu trouxe aos teus discípulos e não puderam? O que os discípulos não puderam, gente? Você concorda comigo? Que trouxeram algo para os discípulos, que eles não puderam lidar com aquilo? Amém ou não amém? Muitas vezes, as pessoas estão trazendo para nós coisas com as quais nós não estamos podendo ajudá-las. Apesar de crer no nome de Jesus, a autoridade do crente, ser guiado pelo Espírito, tudo isso. Versículo 17. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui. Então Jesus repreendeu a quem? Quem que Jesus repreendeu? O qual saiu do menino. Que desde aquela hora ficou de que jeito? Curado. Depois os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram. Lê a pergunta dos discípulos, igreja. Vamos lá, de novo, 2, 3 e já. Porque causa, né? Porque nós não podemos expulsar esse demônio. Versículo 20. Disse-lhe ele, por causa da vossa pequena ou pouca fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele há de passar. E nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios
não se expulsa, senão a força de oração e jejum. Bom, vejamos o que a gente pode aprender a respeito do benefício do jejum aqui. Irmãos, esse texto, ele trata de uma situação demoníaca. Um espírito maligno na vida do menino, que trazia tormento para o menino e para o pai, e logicamente para toda a família. Essa família, vamos colocar assim, atormentada por esse demônio, vem até os discípulos pedindo o quê? Ajuda? Mas ele, não é nem os discípulos que falam. É o próprio, ó, eu trouxe para os teus discípulos, mas eles não puderam. Os discípulos naquela área esbarraram num limite. Onde eles não conseguiram. Quando o pai fala que eles não puderam, preste atenção. Os discípulos sabiam que eles podiam expulsar demônios. Eles já tinham feito isso. Eles tentaram expulsar aquele demônio. Por que eles tentaram? Porque eles sabiam que podiam. Mas eles não conseguiram. Eu tenho a impressão que a igreja, muitas vezes, não consegue resultados em lidar com situações que é claramente maligna, causada na vida das pessoas. Na família, no casamento, na saúde, nas finanças. Por quê? Talvez a pergunta que nós deveríamos estar fazendo hoje: por que nós não conseguimos lidar com essas situações? Aí Jesus fala assim: por causa da pequenez da vossa fé. O problema dos discípulos era a fé deles. Havia, mesmo eles sabendo que podiam curar os enfermos, expulsar os demônios através do nome de Jesus, havia dentro deles um tipo de incredulidade muito sutil, quase que imperceptível, mas que enfraquecia eles diante daquela situação espiritual. Nós que ensinamos, cremos, pregamos a palavra da fé, nós temos que, irmãos, às vezes a gente acha que nós somos a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola gelada do deserto. Aí os discípulos, eles se deparam com uma situação maligna, a qual eles não conseguiram trazer os resultados de Deus. Aí Jesus chega facilmente. Eu sempre digo o seguinte: se Jesus não chega ali e o texto acaba, a gente ia falar assim, porque nem sempre é a vontade de Deus curar. Aí Jesus chega ali e mostra a vontade de Deus. Aí os discípulos vão perguntar para Jesus: Jesus, por quê? Aí Jesus fala: é por causa da vossa incredulidade, é por causa da vossa pequena. Ou seja, Jesus disse que se eles aprendessem a lidar com a incredulidade deles, com a falta de fé deles, eles poderiam dizer ao monte: levante-se daqui, e eles os obedeceriam. Finalmente Jesus disse algo completamente incrível: nada será impossível para vocês. Olha só o que está lá no versículo 20. Disse-lhe ele: por causa da vossa pouca fé, ou da vossa incredulidade, pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Esta incredulidade sutil é uma barreira
que impede você de sair da bagunça que está a sua vida ou realizar algo que Deus queira que você realize. Enquanto aquela barreira estiver lá, todos os anos da sua vida serão iguais. Até que um dia você perceberá que 5 anos se passaram e a sua unção não mudou. Aliás, nada mudou. Você é o mesmo que era há 5 anos. Por quê? Porque você continua operando através de uma barreira invisível que está em sua vida sem você saber. Então, como é que aí as pessoas, né, esta casta de demônios não se expulsa, senão a força da oração de jejum? Por quê? Irmãos, existem situações espirituais que exigem de mim e de você uma medida de fé maior. É bem verdade que para Deus tanto faz curar uma dor de cabeça ou curar um câncer. Para Deus é a mesma coisa. O problema não está em Deus. O problema está em nós. Para nós é mais fácil exercer fé para uma dor de cabeça. Lógico que é. Então o jejum, ele vai me ajudar a chegar num lugar aonde eu também vou ver a dor de cabeça e o câncer da mesma forma como Deus vê. Porque a gente vê o câncer como algo, é o câncer, né? Já tá, paz. Aí a gente fala assim, só Deus. Mas esse só Deus, quando você fala assim, isso aí é só Deus. E quando você fala isso, já revela a sua incredulidade. Porque esse negócio aqui é tão difícil, que só Deus, hein? Agora, como é uma dor de cabeça, a gente age com a coisa mais fácil. Não, querido. Agora, o jejum, ele vai me levar num lugar onde para mim, dor de cabeça e câncer vai ser a mesma coisa. Tem demônios que qualquer crente, 99 centavos aí, expulsa. Mas tem uns que eles oferecem uma resistência maior. Para Deus, tanto faz expulsar um demôniozinho chifrinho e o outro demôniozinho valentão. Agora, eu tenho que chegar num lugar em Deus que para mim tanto faz um ou outro. Então a barreira não está em Deus, a barreira está em mim, está em você. Então quando Jesus diz isso para os discípulos, Jesus estava falando aqui, preste atenção sobre isso, sobre um estilo de vida que inclua na sua vida a prática constante de oração e de jejum. Sabe por quê, irmãos? Preste atenção. Jesus não chega ali, nessa história, e fala assim, opa, aí rapaz, para aí, eu vou ter que jejuar. Jesus não jejuou para expulsar aquele demônio. Jesus não orou para expulsar aquele demônio. O que Jesus tinha? Jesus vivia um estilo de vida. A hora que o problema chegasse, ele estava pronto para lidar com aquilo. Diga comigo, é um estilo de vida. Jesus jejuou por 40 dias para se preparar para o encontro com o diabo. Por quê? Porque ele sabia que o jejum não nos enfraquece, e sim nos fortalece ao bloquear a carne. Irmãos, em nome de Jesus, receba essa palavra. Existem situações
para serem rompidas na sua vida, em sua casa, saúde, finanças. Existe uma barreira invisível para muitos aqui, que impede você de avançar, de você romper, de você ir para um outro nível. Eu estou te ensinando uma ferramenta que vai quebrar qualquer bloqueio na tua vida. Deixa eu dizer algo para você. Não se entregue ao jejum só em tempos de necessidade, não. Comece a desenvolver um estilo de vida onde você inclua essa prática. Onde você vai incluir essa prática. Sabe por quê, irmãos? Efésios 6, 10 diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Olha aqui para mim. Você nunca sabe quando o dia mau vai chegar. Mas quando o dia mau chegar, pode chegar amanhã, depois de amanhã, semana que vem, mês que vem, chega o dia que chegar, eu estou pronto. Olhe para umas 3 pessoas e fale: não deixe o dia mau pegar você de surpresa. Fala, o que você está aprendendo aqui, e se você praticar, o diabo nunca mais pega você desprevenido. Quem está recebendo essa palavra aqui? Deixa eu ver. Está na hora, irmãos. Eu declaro isso sobre a vida de vocês. Barreiras, bloqueios sendo quebrados. Eu declaro em nome de Jesus um avanço sobrenatural na tua vida em todas as áreas. Eu declaro em nome de Jesus aquelas áreas da tua vida, do teu ser, onde há uma barreira invisível impedindo você de avançar. Eu declaro em nome de Jesus que pelo ensino da palavra de Deus que você está recebendo, está sendo gerada uma fé extra para você entrar nessa prática de jejum. Há uma graça de Deus para você suportar o jejum. Há uma habilidade, uma capacitação de Deus para que você entre em períodos de jejum e você vai confrontar através da oração, através da tua fé, através da tua palavra, esse espírito maligno que está impedindo você de avançar, e você vai quebrar essa força maligna, você vai quebrar essa barreira e vai haver um avanço na tua vida. Aleluia! É tempo de você avançar. É tempo de coisas de Deus acontecer na sua vida. É tempo de coisas de Deus acontecer nesta igreja. Milagres maiores. É tempo de que a barreira invisível seja quebrada em nome de Jesus. Irmãos, tudo isso que vocês estão aprendendo aqui é fundamento para um avivamento. Nada se compara à tua presença.
Nada se compara ao teu amor. E tudo que eu preciso está em ti, Jesus. Está em ti. Está em ti. Nada se compara à tua presença. Nada se compara ao teu amor. E tudo que eu preciso está em ti, Jesus. Está em ti. Está em ti. És tudo que